Olá! É uma alegria muito grande estar com vocês aqui no nosso devocional Gota a Gota, que toda semana nós estamos pensando aqui a respeito dessa oração do Pai Nosso, essa oração modelo que nós estamos aprendendo a orar com Jesus. E eu acho que você já percebeu que são códigos para que a nossa vida de oração seja bem sucedida nessa oração do Pai Nosso. Se você não tem acesso ou não teve acesso aos outros vídeos que são enriquecedores, você pode entrar na nossa playlist, você pode clicar lá, fazer sua inscrição e você vai ter acesso não só ao devocional do Pai Nosso, como do livro de Gênesis. São mais de 30 lições extraordinárias e tantas outras lições que, como gota a gota, vão enriquecer a sua vida e tornar você uma pessoa muito frutífera e muito abençoada. No nosso último devocional, nós pensamos naquela frase: faça a tua vontade, ou seja feita a tua vontade. E hoje nós vamos pensar nessa outra frase, quando Jesus disse: assim na terra como no céu. Então a frase completa é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu acho assim extraordinário essa oração do Pai Nosso, e nós estamos aprendendo com Jesus, baseado em Mateus capítulo 6, versículos 5 e 7, que isso não é para ser usado de forma ritualística. Essa oração também não é para ser usada de forma como uma repetição ou uma reza, que a reza é você estar repetindo aquelas palavras o tempo todo. Mas são códigos, são alicerces, são fundamentos que nos capacita a termos uma vida de oração. E quando diz faça-se a tua vontade assim na terra como no céu, há uma comparação, há uma conexão entre céus e terra. E Jesus está nos ensinando para a gente orar, para assim como a vontade de Deus ela é feita nos céus, que essa vontade de Deus seja feita aqui na terra. E você lembra que no nosso último devocional eu falei muito sobre faça-se a sua vontade, e eu trabalhei muito em cima da renúncia da nossa vontade, porque nós temos uma vontade. Então eu falei sobre duas vontades. O próprio Jesus teve esse momento de crise, de renúncia, quando no Getsemane ele disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então a gente vê Jesus renunciando à sua própria vontade, Jesus se sujeitando à vontade do Pai, e essa é uma coisa que eu e você temos que fazer. E quando a gente pega a Bíblia, isso chama-se hermenêutica, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Quando nós chegamos em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo de número 16, a gente vai perceber Paulo falando de guerras de vontade. Ele vai dizer que a carne, ela luta contra o espírito. A carne aqui é a minha natureza humana, que ela luta contra o espírito. E o espírito ali está com letra maiúscula. Então eu tenho uma vontade humana que luta contra a vontade divina. E para que não façais o que quereis. Então você perceba que aí entra uma terceira vontade. Eu acho isso interessante. A carne luta contra o espírito para que não aconteça o que você quer. Olha só, tanto a sua mente como a sua vontade carnal, elas precisam estar sujeitas à vontade do Espírito Santo. Porque essa dicotomia, ela existe desde o princípio. Vou lembrar você numa eternidade passada e também de uma eternidade futura, que a gente só conhece isso por causa das Escrituras Sagradas. Nenhum livro religioso no mundo te faz entender o que aconteceu na eternidade passada e nem te faz ter perspectiva daquilo que vai acontecer na eternidade futura. Somente a Bíblia Sagrada, que é um livro inspirado por Deus,
que nós temos o Apocalipse. O Apocalipse não é apenas o livro do Apocalipse. Apocalipse é uma palavra que significa tirar o véu, desvendar. Então o Apocalipse a gente vê em toda a Bíblia. Quando o futuro é revelado, quando a cortina é tirada e a gente consegue enxergar. A gente consegue enxergar o passado pela história, mas a gente consegue enxergar o futuro pelas profecias, por aquilo que foi revelado aos profetas. Mas existe uma eternidade que nós não temos histórias dela vivida por seres humanos. Mas Deus abriu a mente dos homens e revelou o que aconteceu. Você vai ler Isaías 14, você vai ler Ezequiel 28, você vai ler Apocalipse capítulo 12, e você vai ver que na eternidade passada todas as coisas eram perfeitas. Somente a vontade de Deus era executada. Deus colocou arcanjo, querubins, serafins, anjos, tudo era perfeito. E ele coloca, conforme Ezequiel 28, esse querubim, chamado querubim ungido, um anjo de luz. A linguagem original vai chamá-lo de Lúcifer, que é o portador da luz. A palavra Lúcifer significa aquele que é carregador da luz, o que carrega a luz. Deus derramou a sua luz sobre um querubim. Deus derramou a sua unção sobre um querubim. E Deus colocou o seu selo sobre um querubim. Ezequiel 28 vai dizer que ele era o selo da perfeição. Então, na eternidade passada, se tivesse alguém que você perguntasse para Deus, me mostre a sua perfeição aqui, e Deus ia te mostrar um querubim ungido, chamado Lúcifer, o portador da luz. Mas, para não tomar muito tempo, nós sabemos que esse portador da luz, em Isaías capítulo 14, ele se rebela contra Deus. Ele acha que ele deveria ser mais do que aquilo que ele foi criado para ser. Ele diz, eu subirei aos céus, eu colocarei o meu trono acima do trono de Deus, acima das nuvens, e eu vou ser semelhante ao Altíssimo. E nesse momento a Bíblia fala que ele foi lançado por terra. Por quê? Porque nasceu na eternidade passada uma outra vontade. Então nós não tínhamos agora só a vontade do Pai. Nós tínhamos agora uma rebelião, que é chamada a vontade do diabo e dos seus anjos. E aí nós chegamos em Gênesis. Gênesis, Deus está recriando a terra, Deus está fazendo o homem. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Deus não podia fazer o homem como um robô. Deus não podia fazer o homem como uma marionete, para a direita, para a esquerda. Deus, sendo justo como ele é, ele tinha que fazer o homem com vontade própria, com a capacidade de escolher. Por quê? Porque no universo existia agora duas vontades. A gente tem a árvore da vida e a gente tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. A gente tem essa dicotomia. A gente tem o caminho de andar na luz com Deus e a gente tem o caminho da desobediência, que é andar nas trevas. Então, por toda a Bíblia, nós vamos ver o homem tomando essa decisão, sendo sempre enganado em fazer a vontade própria, sendo instigado pelo diabo, sempre sendo levado a inclinar a sua vontade fora da vontade de Deus. Por isso o homem vem perecendo de geração em geração. Por quê? Porque ele quer viver a sua própria vontade, ele não quer viver a vontade de Deus. E quando Jesus nos ensina a orar, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra, como é feita lá nos céus, o que Jesus está nos ensinando a orar é para que o reino do Apocalipse venha se cumprir nas nossas vidas. Enquanto isso, você vai, pelo Espírito Santo, mortificando a sua carne, juntando a sua vontade com a vontade de Deus, renunciando o seu eu, o seu egocentrismo, morrendo para si mesmo para que o Senhor Jesus venha viver na sua vida. É uma luta diária, mas chegará um momento de Apocalipse 21, versículo 5 em diante, dizendo que todas as coisas antigas já passaram. Eis que todas as coisas foram feitas novas. Não haverá mais morte,
não haverá mais dor, não haverá mais angústia, não haverá mais luto, não haverá mais maldição, não se necessitará mais da luz do dia, nem da lua, porque todas as coisas foram passadas e todas as coisas foram feitas novas. O que é que está acontecendo? O que está acontecendo é que Lúcifer, esse ser que nos influencia na nossa natureza caída, para a gente não viver a vontade de Deus, a Bíblia fala que ele vai ser atado e vai ser lançado num lago de fogo e enxofre. E essa vontade, que é uma rebelião no universo, vai deixar de existir. E no Apocalipse volta a existir agora apenas uma única vontade. Por isso você vai ler em Apocalipse 21, em Apocalipse 22, que não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais angústias, não haverá mais luto, não haverá mais maldição, não haverá mais pobreza. Por quê? Porque voltou a existir no universo uma única vontade, a vontade de Deus, que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então nessa oração do Pai Nosso nós temos esse código de que nós devemos juntar a nossa vontade à vontade de Deus. Nós queremos que seja feita a vontade de Deus na nossa vida para a gente poder viver melhor aqui. Mas nós sabemos que chegará um dia em que nós seremos transformados e a nossa vontade se unirá à vontade eterna de Deus. E lá não existirá absolutamente nada que tenha a ver com a rebelião. Todas as coisas serão perfeitas, porque nós viveremos apenas a vontade do Pai. Por isso é chamado de paraíso restaurado. Não como paraíso no Novo Testamento, no Antigo Testamento, onde tinha uma serpente que entrava para enganar. No Apocalipse, o enganador, a serpente que se chama o diabo e Satanás, ele foi lançado no lago de fogo e enxofre e ele estará para sempre naquele lugar trancado. E o reino de Deus será estabelecido sobre essa terra, e o paraíso de Deus será estabelecido sobre essa terra, e todas as coisas serão perfeitas. Por quê? Porque somente a vontade do Pai será realizada. Por isso, Romanos 12, Paulo fala que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Portanto, quando você ora, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, você está chamando o reino perfeito de Deus, o reino do Senhor Jesus, para que seja implantado sobre essa terra. E nós sabemos que mesmo que as nações se embraveçam, mesmo que os homens se amotinem e se rebelem contra a vontade do Criador, nós sabemos que chegará a hora, pela resposta da oração dos filhos de Deus, Deus virá e estabelecerá o seu reino eterno, e nós viveremos para sempre na luz da sua presença. Que essa palavra anime o seu coração e que você possa compartilhar também esse devocional gota a gota para que mais pessoas possam entender e aprender os códigos da oração do Pai Nosso. Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.